Quanto às modalidades da crucificação, é importante ressaltar que isso não foi um privilégio de Jesus, né? Privilégio com todo respeito, né? Não foi uma exclusividade. Havia por lei, e já era uma prática dos romanos, praticarem a flagelação antes da condenação, né? Antes da execução da condenação, independente se a pessoa fosse decapitada, ou se ela fosse queimada, ou se ela fosse crucificada. A flagelação fazia parte do rito, digamos assim, pré-execução da pena. Só existe uma diferença com relação à quantidade de golpes, né? Havia uma lei no judaísmo que previa que uma pessoa não poderia ser açoitada mais de 40 vezes. Então, os judeus, até por receio de descumprir essa lei, eles sempre davam 40 menos uma, 39, porque vai que se errou a conta, se perdeu a conta, e aí se comete um erro, né, um desvio da lei, açoitando a pessoa mais que o devido. Mas é importante destacar que essa é uma lei judaica, porque para os romanos não havia essa limitação quanto ao número de golpes. A única exigência da lei romana era que não se poderia açoitar até a morte. Por isso que quando a gente assiste, por exemplo, o filme do Mel Gibson, a gente vê que Jesus é flagelado de uma maneira cruel e que ultrapassa essas 40 chibatadas, porque desde que o condenado não fosse morto, isso já seria válido. Além disso, outros pontos importantes dessa modalidade da crucificação é o carregamento da cruz, né? Havia, em alguns casos, o hábito de se amarrar o crucificado à cruz, mas muito provavelmente não foi o que aconteceu com Jesus. Jesus teve que, de fato, suportar o peso sem o auxílio das cordas. Isso por quê? Porque a palavra fala que ele teve ajuda num determinado momento, naquele percurso de cerca de 600 metros, de Simão de Cirene, né? Simeão de Cirene, perdão, né? E nesse sentido, provavelmente então Jesus não estava amarrado, ele carregou aquele patíbulo, que é aquela peça de 50 quilos, nas suas costas. E a gente vai meditar mais sobre isso ainda durante outras reflexões, durante a nossa semana, sobre esse livro Paixão de Cristo, segundo o cirurgião, né? Essas cordas, elas poderiam ser usadas tanto para prender o crucificado, como também para içá-lo, né, para suspendê-lo e colocá-lo na cruz. Em alguns casos pelos braços, outros em torno dos rins, se içava o crucificado para prendê-lo à cruz, né? Em alguns casos se amarrava a corda no pulso, se puxava para garantir que a mão chegaria no ponto onde se colocariam os cravos, né? Os pregos. Outro elemento presente na crucificação de Jesus também era o show de aparato militar, né? Os militares eram responsáveis pela flagelação, faziam a escolta do condenado, né? Eles tinham também a responsabilidade de ficar de guarda do corpo, né? Mesmo depois da pessoa morrer, às vezes ainda ficava um guarda romano para garantir que aquele corpo não seria roubado, porque o corpo só podia ser devolvido a pedido, não era um rito natural, tinha que ser pedido, e era comum se conceder o corpo, né? Em alguns casos se infligia um castigo maior ainda ao condenado, sequer dando à família o corpo. Então o corpo ficava lá e depois era jogado numa vala comum, né? Onde ficava ali à disposição das aves, né, e de outros animais selvagens, né? Na crucificação de Jesus a gente tem também presente aquela lança, que era uma espécie de golpe de misericórdia para garantir que o condenado ele estava morto no momento de ser entregue o corpo para sua família, se dava aquele golpe, né, transpassando ali a costela e atingindo o coração. Esse golpe normalmente era só um golpe de garantia, já havia muitas vezes sinais claros de que a pessoa já tinha morrido, mas ele era dado para garantir de fato que aquela pessoa estava morta, certo? Com relação à flagelação de Jesus, alguns especialistas vão dizer que provavelmente 2 soldados, um de cada lado, açoitavam o Senhor com um chicote, esse chicote com 3 pontas, nessas pontas dos chicotes, bolinhas de chumbo, que iam massacrando, né, a pele, a carne, os nervos de Cristo, e também lascas de ossos, que quando isso era colocado ali
de maneira violenta sobre a carne, e na hora que aquilo voltava, aquilo enganchava na pele e saía rasgando, puxando a pele junto. Eu vou parando por aqui e a gente continua falando ainda sobre a coroação de espinhos e outros elementos que fizeram parte da paixão e morte de nosso Senhor.